Pessoal, vamos continuar? Bom, eu estava falando das hipóteses de cabimento do agravo, né? Toda essa história do que nós tivemos aí desde das ordenações manuelinas, filipinas, regulamento 737, passando pelo CPC 39. Nós vimos que era um rol taxativo de hipótese de cabimento e vimos que isso não deu certo. Aí vem o CPC de 73 e o CPC de 73 corrige essa sistemática. De que maneira? Todas as interlocutórias são agraváveis, ou por instrumento, ou pelo agravo retido. Tá? Então não tem mais aquela discussão de algumas interlocutórias por agravo de instrumento, outras por agravo nos autos do processo e as terminativas por agravo de petição. Não. Sentença, recurso à apelação, decisões interlocutórias ou instrumento ou retido. Vimos ainda que do CPC de 73 até a edição do CPC de 2015, o agravo passou por três grandes reformas, 95, 2001 e 2005. Tá? A regra no final a partir de 2005, vamos dizer assim, né, passou a ser então agravo retido e algumas hipóteses excepcionais do agravo de instrumento, tá? Principalmente nos casos que causava parte lesão grave, difícil e certa reparação, as hipóteses de inadmissão de apelação, seus efeitos, enfim, tá? Até porque havia ainda juízo de admissibilidade naquela época, ok? Bom, aí vem o legislador em 2015, curiosamente, o que que ele faz? O que que ele faz? Ele volta basicamente aquela sistemática de um rol pretensamente exaustivo, taxativo, por assim dizer, tá? E aí ele traz então no rol 2015 as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Hipóteses essas, veja, precisa ficar bem claro. As hipóteses, os incisos do caput de 2015 são decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento, tá? Até porque ele trabalha de maneira diferente com as decisões interlocutórias proferidas em liquidação, cumprimento de sentença, execução, inventário e partilha, que está lá no parágrafo único do 2015, tá? Então, vamos tentar entender essa sistemática agora dessas hipóteses de cabimento, tá? Vamos lá. Primeira observação. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias proferidas no primeiro grau de jurisdição. Então, agravo de instrumento é sempre o recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas no primeiro grau. Se a gente falar de decisões proferidas no segundo grau, não cabe agravo de instrumento. Se for uma decisão monocrática, o recurso cabível é o agravo interno, ou, dependendo da situação, agravo do 1042, enfim, tá? Então, tem que ser decisão interlocutória proferida no primeiro grau de jurisdição. E o que é decisão interlocutória? Qual o conceito de decisão interlocutória? A gente precisa voltar nisso. O Código define decisão interlocutória por um critério de exclusão, critério residual. Decisão interlocutória é tudo aquilo que não for sentença. E sentença, para o Código, é o ato do juiz com fundamento no 485 ou com fundamento no artigo 487 e que coloca fim à fase de conhecimento ou extingue a execução. Então, não sendo decisão, não sendo uma sentença, não sendo o ato do juiz com fundamento no 485 ou no 487 que coloca fim à fase de conhecimento, eu vou estar diante de uma decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória é agravável? Depende. Depende do quê? Bom, se for uma decisão interlocutória proferida na fase de conhecimento, eu preciso ver se ela está no rol 2015. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não estando no rol 2015, eu consigo inseri-la no conceito de urgência definido pelo STJ? Esse é um segundo ponto. E um terceiro ponto, se eu estou diante de decisões interlocutórias proferidas em liquidação de sentença, cumprimento de sentença, execução de título extra ou inventário, qualquer que seja ela, ela é agravável. Então, eu preciso saber essas três coisas. Ou melhor, quatro. Eu preciso saber o conceito de interlocutório. Depois, essas interlocutórias foram proferidas na fase de conhecimento, estão no rol do 1015?
Se estão, o recurso é o agravo. Ah, não estão no rol do 1015. Gera uma situação de urgência que não dá para esperar? Se for, eu consigo me valer do agravo através da decisão que o STJ proferiu em sede de repetitivo. E quarto, decisões proferidas em liquidação, cumprimento, execução de título extra e inventário, não me interessa o teor. Qualquer decisão é agravável. Basta que se trate de uma interlocutória. Ok? Certo? Com base nisso, a gente consegue, então, avançar. De que maneira? A gente precisa ver as hipóteses de cabimento do agravo. Tá? E aí a gente precisa abrir o rol, abrir o artigo 1015 aí. Você que está em casa, faça isso, tá? Vamos lá no artigo 1015 e vamos estudar cada um dos seus incisos, certo? Então, bora lá. O primeiro inciso do 1015, tá? O primeiro inciso do 1015, ele fala das decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Tutelas provisórias, certo? Tutelas provisórias. Qual o conceito de tutela provisória? O CPC trata as tutelas provisórias em tutela provisória de urgência, e aí subdivide em cautelar e antecipada, e tutela de evidência. Essa última dispensa a urgência. Em qualquer dessas modalidades, qualquer que seja ela, cabe o agravo de instrumento. Tá? Cabe o agravo de instrumento. Ok? Aqui uma observação. Como não houve nenhuma restrição por parte do legislador, tá? Nenhuma restrição, vai caber o agravo da decisão que defere, indefere, revoga, modifica a tutela provisória, bem como das decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação utilizada para cumprimento da tutela provisória e ainda as decisões que envolvam a necessidade ou dispensa de garantias para a sua concessão. Isso já foi analisado pelo STJ no recurso especial 1.752.049 do Paraná. Agora, ó, veja, mas outra observação, presta atenção. Se a tutela antecipada for concedida na sentença, aí não cabe agravo. Aí o recurso cabível é a apelação. Então, imagine que o juiz antecipou a tutela na sentença. Recurso, apelação. Tá? Apelação. Isso está expresso no artigo 1009, parágrafo 3º. Isso é para evitar o manejo de dois recursos. Tá? Dois recursos. Questão interessantíssima e polêmica. O juiz postergou a análise da tutela. Ah, eu vou analisar para depois do contraditório, depois de ouvir a parte. Essa decisão é agravável? Tá? Apesar de existir uma certa discussão aí na doutrina, tá? Prevalece o entendimento de que sim, de que cabe o agravo dessa decisão, porque ela equivaleria a um deferimento. Tá? Nesse sentido, temos inclusive o enunciado 70 das Jornadas de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal e o enunciado 29 do FPPC. Certo? Segunda hipótese, cabe agravo de instrumento das decisões que versam sobre o mérito do processo. Mérito, tá? Aqui, pessoal, é importante a gente lembrar daquelas hipóteses de decisões parciais de mérito. Tá? Previsto lá no artigo 356, parágrafo 5º, julgamento antecipado parcial. Veja, aqui eu estou diante de uma decisão interlocutória, apesar de ser uma decisão interlocutória de mérito, ela não põe fim ao processo. Se ela não coloca fim ao processo, ela não se insere no conceito de sentença. Ora, se não é sentença, o recurso então cabível, qual vai ser? O recurso do agravo de instrumento. Tá? Então, temos as decisões parciais de mérito, as hipóteses de decisões homologatórias parciais, exemplo de uma transação parcial, uma renúncia parcial, um reconhecimento parcial do pedido. O STJ já disse que é mérito a decisão que afasta a ocorrência da prescrição ou decadência. Afasta. Porque prescrição e decadência é matéria de mérito. Ela é prevista lá no 487. Se o juiz, lá no saneamento, afasta isso, ele proferiu uma decisão de mérito. Então, recurso cabível é o agravo. Tá? Certo? Outro exemplo, bem polêmico. É a decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial da ação de exigir contas.
Então, se o juiz reconhece o dever de prestar as contas, o STJ, nesse tocante, já disse que essa decisão não é sentença, e que o recurso cabível é exatamente o agravo. Veja, da decisão que reconhece o dever de prestar contas e manda prestá-las. Porque se ele entender que não há o dever, ele está colocando fim ao processo. Eu estou diante de uma sentença. Se ele indefere ou julga sem mérito, eu estou diante de uma sentença. Então, é uma interlocutória e que vai desafiar o agravo se houver o acolhimento da pretensão inicial. Manda prestar essas contas. Tá? Isso já foi objeto de análise no RESP 1.746.337 do Rio Grande do Sul. Tá? Questão interessantíssima aí, polêmica. E é curioso que o próprio STJ ele fala aí da possibilidade de aplicação da fungibilidade. Certo? Outra hipótese, o inciso terceiro, é da decisão que rejeita a alegação de convenção de arbitragem. Pessoal, presta atenção. É da decisão que rejeita. Por que isso? Porque se o juiz acolher a alegação, ele vai colocar fim ao processo sem mérito. Aí eu estou diante de uma sentença apelável. Então é da decisão que rejeita. A parte alegou convenção de arbitragem. Houve a rejeição dessa alegação, aí o recurso cabível, então, é o agravo de instrumento. Certo? Inciso 4. Inciso 4. Decisão que versar sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Só que é interessante, existe uma polêmica com relação a isso, tá? Veja, o inciso 4, ele fala lá, então, da decisão que versar sobre o incidente. O que me leva a crer, e aí boa parte da doutrina caminha nessa linha, que o legislador aqui ele está se referindo à decisão que julga o incidente de desconsideração, conforme previsão do artigo 136. Porque não faria sentido ele prever no 136 que o incidente se resolve por intermédio de uma decisão interlocutória e falar que, então, o recurso cabível seria uma apelação. Não me parece. Me parece que o 136 conversa com o artigo 1015.4. Então, quando o legislador fala que o incidente se resolve por interlocutória, ele está conversando com 1015.4 para falar que dessa decisão cabe agravo. Tá? Esse é o meu entendimento. Eu pedi para instaurar o incidente, não instaurou. O juiz não admitiu a instauração. Nesse caso, o que o juiz está fazendo? Ele está admitindo uma hipótese de intervenção de terceiros. Aí o recurso é o agravo, mas não com fundamento no inciso 4 do 1015, mas sim no inciso 9, que fala da decisão que inadmite a intervenção de terceiros. Tá? Pessoal, volta um pouquinho aí, só um esclarecimento, para vocês não ficarem na dúvida com relação a isso. Eu falei agora que o 1015.4 conversa com o 136. Esse é o meu pensamento. Tá? Então, no sentido de que decisão que resolve o agravo, que resolve o incidente de consideração, cabe agravo. Uma conversa entre o 136 e o 1015.4. Só que há autores que não pensam dessa maneira. Tá? Porque, vejam, eles se pautam no fato de que o inciso 4º, ele não fala da decisão que resolve, que julga o incidente. Então, aí eles entendem que qualquer decisão proferida no bojo do incidente cabe agravo. E aí é engraçado, vai caber agravo da decisão que indefere produção de prova, enfim, qualquer decisão no incidente. Não me parece ser esse o entendimento mais correto. O que eu venho a sustentar é que o 1015, inciso 4, previu para decisão que julga. E veja, para aqueles que não adotam essa concepção mais ampla, a decisão que inadmite a instauração cabe agravo pelo nono do 1015, tá? Pelo nono do 1015. Espero que tenha ficado clara essa questão aí para não gerar nenhum tipo de controvérsia. No próximo vídeo eu vou vir com as demais hipóteses.